Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do Dr. Walter Trebitis, professor de Direito, metafísico, um dos coordenadores aí do Grupo CROM e o nosso dono desse programa também, né? Tudo bem, Dr. Walter Trebitis, meu amigo do coração? Como está você? Tudo bem? Tudo bem, Ângela. E você também está bem? Melhor agora, né, com você, né? Um pouco Sim, triste pela notícia que tivemos hoje aí, né? Como eu estava falando com você, com verdade. a passagem da Marília Mendonça, que eu tive a oportunidade de conhecer, uma pessoa assim, muito gente boa. Tenho certeza que ela vai ser muito bem recebida na eternidade. Eu creio que o céu hoje ganha mais uma estrela. Que ela seja bem recebida por todos os amparadores espirituais. É o meu desejo mais profundo para essa figura maravilhosa que é ela, entendeu? Amém. Bom, Walter, hoje nós vamos falar de reencarnação, né? A reencarnação já foi uma prisão? Explica pra gente, Walter. Como é que é isso? O tema de hoje ele é provocativo no melhor dos sentidos, Bastante. né? A reencarnação já foi uma prisão. Por que eu estou dizendo que já foi? Porque a partir dessa nossa existência aqui, muitos de nós vão aprender de fato o que é uma reencarnação. E ela só deixa de ser uma prisão se você passar desse plano para o outro consciente do que de fato é reencarnação. Porque o que aconteceu? O que acontece com o ser humano? Isso a gente vai falar no decorrer da nossa live hoje, com um pouco mais de profundidade, né? Nós morremos mortos, nós temos que morrer vivos. Por Verdade. mais que os grupos espíritas, as escolas esotéricas dizem que não existe a morte, é só uma passagem, sob o ponto de vista da consciência, nós morremos mortos, nós temos que morrer vivos, ou seja, a nossa Verdade. passagem, seja ela em que momento for, de que forma que for, tem que ter, no mínimo, né, uma percepção do que é, de fato, a quarta dimensão. Por isso que eu digo, a reencarnação foi uma prisão. Foi uma prisão para quem, de fato, se desenvolver na sua ascensão espiritual, na sua ascensão de consciência. Né? Porque a reencarnação existe pela nossa ignorância, pela nossa inconsciência. Os ciclos reencarnacionais, eles não se prestaram até hoje para fazer com que o ser humano evolua, que o ser humano cresça. Infelizmente, aí eu peço licença para todos os grupos que pregam isso diferente, Uhum. né? O ciclo reencarnacional não se prestou ao crescimento do ser humano. É o que a gente está vendo no mundo. Porque nós Verdade. voltamos aqui, alguns de nós fazem um sacrifício imenso para superar suas adversidades, porque busca uma consciência maior, uma expansão de si, mas é um sacrifício tremendo, enorme, porque o ciclo reencarnacional, como prisão que é, faz com que o ser humano se repita, se repita, Verdade. se repita. E nisso é como se você repetisse de ano todo, toda a vida você está repetindo de ano. Então, sabendo disso, é a hora de uma parte de nós, porque eu gostaria que todos soubessem disso, mas a gente sabe que uma parte não vai saber ou não vai se importar com isso, mas aqueles que nos assistem, aqueles que progridem nesse aspecto da ascensão consciencial, sabendo disso, vão começar a trabalhar no plano espiritual e no plano físico, né, um Uhum. caminho de crescimento verdadeiro. Essa que é a nossa ideia de hoje dentro desse tema. Que ótimo. Ô, Walter, a reencarnação é também chamada de destino. É uma existência necessária para o ser humano aprender de fato? Não, não é. Quando entendemos que chegou a hora de sermos independentes e de não esperarmos sermos recepcionados no plano da passagem, ela deixa de ser, né, um destino, deixa de ser uma obrigação. O que acontece hoje? Nós percorremos o nosso ciclo de vida aqui, nos nossos 60, 70, 80, 100 anos, seja o período que nós passamos por aqui, e a maioria de nós deixa esse plano absolutamente ignorante. E, em análise mais profunda, até pior do que quando nasce. Quando nasce, nasce uma tábula rasa e vem inocente.
vem puro de coração, salvo as marcas das passagens de vida, que a gente vai falar um pouco mais para frente, são as marcas emocionais, mas como um ser, ele vem como um ser puro, uma criança vem com o coraçãozinho puro, né? Desprovido de determinados tipos de atitudes, mas quando sai daqui, sai totalmente cheio de idiosincrasias. Muitas vezes o final da vida não é um final, vamos dizer assim, muito, não vou dizer feliz, não é? A questão não é felicidade, mas pode ser um final de vida que a pessoa realmente deixa, né, de trabalhar o plano da consciência, o plano da percepção. E aí que eu digo que nós morremos mortos, nós temos que morrer vivos, vivos para a consciência, né? Então, o que vem acontecer, né? O plano reencarnacional acaba sendo uma bela de uma armadilha, porque a pessoa faz a passagem totalmente desprovida de consciência. Aí, dependendo do que ela tem dentro do seu regime de crença, dentro daquilo que ela fez valer na vida dela, ela vai encontrar quem? Parentes, amigos. Por vezes, dependendo do perispírito, esses parentes e amigos não são os parentes e amigos, são cascões, travestidos, né, dessas pessoas. Então, a pessoa faz a passagem, ela tinha apego muito, muito, muito forte a um parente, por exemplo, a mãe, um irmão, uma irmã. Aí chega lá, ele encontra a figura. Mas se o perispírito dele estiver poluído, estiver de baixa vibração, não vai ser a mãe, o irmão, o amigo que vai buscar ele, não. Vai ser um cascão. Já começa daí. Então, o plano da espiritualidade tem que ser um plano de independência, tanto quanto é aqui. Se não é isso, então, a pessoa é muito devota, encontra o santo da sua maior devoção, a figura do santo. Ou encontra até Jesus, tem gente que encontra Jesus, mas não é uma holografia mental que a pessoa cria. Então, a passagem, ela tem que ser uma passagem que tenha minimamente a consciência do processo individual de cada um. E essa iluminação, ela pertence a cada um, está dentro de cada um de nós. Na passagem daqui por plano espiritual, havendo essa iluminação interna, você é independente. Você não precisa seguir ninguém, você não precisa que tenha alguém lá para te esperar, para te dar a mãozinha. E, via de regra, a nossa existência sempre participou dentro dessa sistemática. Seres de luz que vêm buscar e levam. Muitas vezes levam com algo de puro, de honesto nisso. Mas, dentro do sentido da elevação espiritual, de fato, da ascensão, é a roda de Sansara. Eles encaminham você para um ciclo repetitivo. Não, vem cá, você vai passar nos planos, você vai passar pelo umbral ou não, você vai passar por escolas. E, de repente, a pessoa não ascende em nada. Ela se torna dependente disso, psiquicamente dependente. E depois volta aqui, inconsciente, para mais um ano, repetir mais um ano, que vai ser mais uma vida, a gente chama de ano aqui, simbolicamente, né? Então, o ciclo reencarnacional, de fato, foi algo para manter um estado de coisas que não são nossas, não é da nossa consciência. A percepção disso permite que você, a médio e longo prazo, dentro da sua existência material aqui e futura, seja independente. E é isso que nós somos. Se nós somos seres em ascensão e para a ascensão, deve haver a independência aqui no planeta e no plano da quarta dimensão. Com certeza. Ô, Walter, por que o ser humano não sai da roda do Sansara? A roda de Sansara, ela funciona dentro do que eu já comecei a pincelar para todos nós aqui, como alguém que foi matriculado de uma escola fundamental, foi passando de ano a ano, né? Mas em determinado ponto, começa a repetir do ano. E nunca chega no curso superior, nunca chega no mestrado, nunca se desenvolve. Essa é a realidade do ser humano. A roda de Sansara nada mais foi ou é ainda, para quem sabe alguns ainda, né? Um ciclo repetitivo, onde você vai encontrar os mesmos professores, os mesmos amigos, os mesmos inimigos, e repetir, e repetir, e repetir.
E muitas vezes nesse repetir vem os erros que causam as conexões. As conexões são conexões energéticas, vibracionais, né, que te fazem criar, que te fazem não, que te levam ao reencontro. Os reencontros de destino que se fala, os reencontros do ciclo reencarnacional, são padrões energéticos de compatibilidade. São promessas, são palavras malditas ou às vezes benditas, né? Tem gente que se reencontra e se sente bem por esse reencontro, ok? Fez uma promessa no passado que se um dia voltasse aqui, gostaria de estar com essa pessoa, ok? Só não deixa transformar isso numa dependência, numa escravidão recíproca, uma escravidão recíproca, mas vamos falar da parte do ruim, as palavras malditas, onde há promessas, onde há o praguejar, ou há ameaças. Isso cria vínculos vibracionais que na roda de Sansara traz todo mundo junto de novo. E nesses reencontros pode haver novamente os erros. E nesses erros pode nascer outros vínculos vibracionais de conexão que vão se repetir de novo. Então, uma perguntinha só. Uma coisa que eu queria te fazer, uma pergunta que eu achei bastante interessante que você está falando. Então, é uma opção consciencial reencarnar ou não? É isso que eu estou entendendo? Você pode optar em não reencarnar? Sim, em certo sentido, sim. É que também, pelo ciclo reencarnacional, te convencem que você é obrigado a fazer isso, que você deve alguma coisa, que você está num ciclo de expiação e provas e que você é obrigado a voltar para fazer resgate. Todos esses seres estão à disposição na quarta dimensão para te trazer essa mensagem. Agora, quem vai te julgar, quem vai te qualificar aonde você vai estar no universo é a tua consciência. Aprenda isso. Nós deixamos a consciência, a gente deixa a consciência de lado para ficar ouvindo criaturas da quarta dimensão, que são os tais dos guias. Tudo bem, eles fazem a parte deles, estão lá para isso. Só que eles lidam com a nossa ignorância e com a nossa inconsciência. Ah, ele está perdido? Vamos lá, não deixa ele perdido. Só que nesse perdido, você se torna, sob o ponto de vista da sua independência consciencial, um escravo. Ah, já que você não sabe nada, eu vou falar para você, então, o que você tem que fazer. Você vai ter que voltar naquela vida, você vai ter que encontrar aquelas pessoas, você vai ter que fazer os seus resgates, e porque eles veem no seu perispírito que você está cheio de vínculos vibracionais, né? Você está cheio de amarras vibracionais e eles só podem te conduzir para esse caminho existencial. Agora, quando você se torna independente, quando você se torna senhor da sua consciência, quem vai dizer para você onde você vai estar no universo é a sua consciência. Olha que legal, né? Porque também aí você se exime de culpa, porque, na verdade, quando a gente erra, no meu ponto de vista, no meu reles ponto de vista, a gente erra mais por ignorância, a gente não erra porque a gente quer. Na maioria das vezes é por ignorância. Uma pessoa que realmente trilha o caminho da consciência, quando ela erra, no meu ponto de vista e pela minha própria experiência, a gente erra por ignorância, por não saber fazer diferente. Então, eu acho que tem que ter muito auto-perdão também, né? Para a gente sair desse ciclo reencarnatório. Porque uma coisa que a gente vê, eu sei, porque eu frequentei centros espíritas, venho de uma família kardecista, você sabe disso, é que eles colocam muita culpa nessa questão de você tem que pagar. Você tem que pagar, que seria o karma, né? E deve ter, assim, uma turma do lado de lá que deve conduzir essa autoculpa nas pessoas aqui, né? Para fazer. Deve ser os arcontes, é isso, Walter? Eu estou entendendo errado. Os arcontes, eles fazem parte disso, só que os arcontes aproveitam muito do que eu estou dizendo, o que está no teu perispírito. Eles enxergam isso tudo, enxergam o que você pensa, enxergam o que você sente, enxergam o seu nível de consciência e o seu nível de ignorância, o quanto você é escuro por dentro, o quanto você não enxerga, o quanto você não tem luz. E se eles precisarem de soldadinhos para criar expiação e provas, para criar dor, para criar sofrimento, você é um candidato. Eles te capturam lá no meio da multidão, eles conseguem se travestir em diversas formas, né? E te conduzem onde eles querem, porque o planeta, no negativo, no escuro, foi muito, muito sustentado por via dessas trajetórias. Entendi. Daí que a gente sempre diz, e as pessoas comuns aí, vou chamar assim,
tem dificuldade de entender, mas para que eu preciso me iluminar? Para que eu preciso de consciência? Para que eu preciso me desenvolver? Né? Da mesma forma que você precisa para você ter uma posição, não vou nem dizer de destaque, mas uma posição que te dá uma importância na vida, você precisa ter formação, você precisa buscar conhecimento, você precisa se formar. No plano espiritual é a mesma coisa. Existe, inclusive, o axioma hermético. O que é? Assim como é aí embaixo, é lá em cima. Assim como é lá em cima, é embaixo. Né? Então, sair daqui absolutamente sem a consciência do que você vai encontrar, você vai ter guias. Né? E os guias de luz, considerados de luz, mas não necessariamente eles vão contribuir para a sua iluminação, para o seu desenvolvimento individual. Eles vão fazer o trabalho deles. E eles vão lidar com aquilo que eles encontrarem. É a mesma coisa que você chegar numa cidade, o seu desencarne, você chegar numa cidade e você já ter noção de onde você está e para onde você vai. Se você não tiver noção, você vai encontrar um guia. Se a tua vibração estiver muito baixa, você for um verde negativo, você estiver na escuridão, é o arconte que vem, são seres trevosos que vêm, os cascões que vêm. Se você for muito apegado a um ser, como eu já expliquei no início, virar esse ser, virar um cascão travestido desse ser, toda essa bagunça vai acontecer. Então, se iluminar ainda nesse plano, conhecer o seu caminho, faz com que lá você encontre um caminho de ascensão, e não de repetição, de sofrimento, ou de ser usado, porque uma boa parte da humanidade é usada, né, para criar antienergia, para criar sofrimento, para criar situações escuras, né, que a gente vê ainda hoje no planeta. Ô, Walter, alguém já obteve a resposta para a pergunta por que eu estou passando por isso? Porque tem coisas que a gente fala, você vai entender depois, mas tem muita coisa que aconteceu comigo, por exemplo, que eu não entendi nem depois, e a gente nem entende por que está passando. Não conseguiu essa resposta por uma simples razão. A humanidade aceita o ciclo reencarnacional como um dogma, como algo absoluto, como algo que é necessário, né? Vamos chamar assim, correto. É ético, sim, porque o ciclo reencarnacional ele tem em volta de si a brigada de seres de luz, seres que têm boas intenções, seres angelicais, seres que realmente... Só que esses seres lidam com a sua ignorância. Se você chegar lá no escuro, eles vão, e volto a repetir, você tiver um mínimo de condição de uma autoiluminação, eles vão te encaminhar. Agora, nisso, né, claro que ninguém vai saber o que ele está fazendo aqui. Porque eles aceitam a reencarnação como um dogma. Não, tem que ser assim, acabou. Você tem que pagar, é mais ou menos isso, né? É uma contabilidade de acertos e erros. Então, se um sujeito sofre, se o outro está assim, está assado, ele está fazendo um resgate do passado, né? Se a pessoa se envolve, né, de forma a ter um conflito com pessoas, com a família, é um resgate do passado, e aí vai resgate do passado. Sim, eu não estou aqui negando nada que é ensinado pelas doutrinas espiritualistas ou espíritas. O que eu estou dizendo é que esses resgates são vínculos vibracionais e que você pode interrompê-los a partir de agora. Acabou o programa, comece a repensar a sua vida. Aonde não amarrar a sua existência a ninguém. Não faça isso. Não promova portas fechadas em volta de você, que depois tem que haver um resgate, porque você fez um vínculo vibracional. Deixe ir, solte, liberte. Isso aí. Porque senão você fará parte de uma amarra vibracional. Não é que alguém pôs você, ou alguém te culpou, ou alguém te amarrou. Porque hoje também está começando a entrar no discurso que nós temos uma vida difícil, ou escuridão no planeta, por causa dos discursos, dos arcontes e não sei o quê. Sim,
Eles participam disso, mas o maior responsável por tudo isso somos nós, cada um de nós, pelo que fazemos ou pelo que não fazemos. Entendi. Olha só. Por que então o ser humano se conforma com esse processo limitado aí da reencarnação? A aceitação disso vem por intermédio de dogmas ou doutrinas. Uhum. Quando você fala de um dogma, o dogma é o incontestável. É. Você pode ir em qualquer grupo. Você vai lá, conversa com alguém que já é iniciado, com alguém que está mais à frente, e você questiona qualquer coisa e vai chegar num ponto que é o dogma. Não é assim, acabou. Ou você aceita, ou você aceita. E a doutrina é o repetir de um processo, seja intelectual, seja vibracional, seja o que for, para te condicionar. Para que você obedeça a um processo repetitivo. Que a doutrina e o dogma têm essas duas vertentes. O dogma dita e a doutrina faz você obedecer. E a partir disso, então, que as pessoas estão mais do que convencidas que o processo reencarnacional é necessário, né? É o mal necessário, ou o bem, e assim que tem que ser assim, né? Tem que ser assim, aí as pessoas não questionam, né? Exatamente. Aceitam. Como verdade absoluta, né? Verdade. Ô, Walter, e qual o aviso que a espiritualidade nos dá para nos livrarmos aí desta roda de samsara? Primeiro, nós somos seres multidimensionais. Nós somos seres multidimensionais. Nós não somos seres de 3D, 4D, volta para 3D, volta para 4D, plano espiritual ou material? Espiritual ou material? Primeiro que nós não somos isso. Somos seres multidimensionais, inclusive com comprovação científica. Quem presta atenção em física quântica já está mais do que explicando tudo isso. Só quem apareceu aí. Boa noite, Dori, tudo bem? Está dando eco aí, eu acho que na hora que um falar, o outro tem que desligar o microfone. Eles estão mandando aqui na descrição do vídeo eco. Aí eu estou falando que eu estou acompanhando o chat aqui para vocês. Daqui eu não estou ouvindo eco. Então, na hora que fala, dá o eco. Na hora que fala o Walter, dá eco aí. Tá dando eco. Tá bom? Tem que desligar o microfone na hora que um falar e o outro falar. Tá bom? Desculpa mesmo incomodar, mas como eles estão no chat aqui, ó, tem mais de 10 pessoas falando, eu entrei. Tá bom? Eu não estou ouvindo eco daqui. Você está ouvindo eco daí, Walter? Antes dele entrar, estava dando eco. Parecia que eu estava falando dentro da água. Ah, é? Para mim não está dando eco aqui. Meu está super baixo, agora, meu som. Bom, continua agora então. Parou. Agora parou. Agora parou. Bom, voltando lá. O que qual é o aviso da espiritualidade, né? Que está sendo dado para nós? A espiritualidade está nos avisando que é para a gente deixar os velhos padrões. Olha só. O que significa isso? Justamente essas crenças. Justamente esse repetir de coisas sem questionar, sem analisar, sem verificar. Por que morrer morto? Né? Eu volto nesse ponto para chocar as pessoas, para balançar as pessoas no íntimo. Por que morrer morto? Por que a gente tem que morrer de uma forma, na idade avançada, muito, por vezes alienado, desconectado? Né? Quase que... Né? Tem gente que chega a dizer que as pessoas muito idosas se tornam crianças. Não se tornam crianças. Se tornam seres que cristalizaram certos processos da sua vida e, no final, né, pelo sofrimento, pelo sentimento de autoculpa, muitas vezes, se alienam e saem daqui quase que de um zero. E é justamente conforme avança a nossa vida que nós mais precisamos nos conectar. Eu escrevi um pequenininho texto no Facebook, na minha linha de tempo, que foi bastante consultado, o pessoal participou bastante e aprovou bastante, que não existe mais idade para você aprender hoje. Claro. No mundo da consciência, não tem mais idade. Principalmente para quem já passou da nossa, que tem mais de 50, e está pensando aí que não, para mim já deu, o que eu tinha que aprender eu aprendi, né? E eu não preciso disso, e por aí vai. Né? Justamente o pessoal mais maduro
que mais precisa ficar atento. Verdade. Você sabe que, Walter, desculpa te cortar, mas sabe que você me lembrou uma frase do Kron, e agora que eu entendi essa frase, que você esteja de olhos bem abertos antes de fechá-lo. Olha só. O que quer dizer com isso, né, o Kron? Que você esteja de olhos bem abertos antes de fechá-lo. Ele resumiu, olha, você ter lembrado disso, eu ganhei uma live hoje, você fechou a nossa live, não acabou ainda, né? Nós vamos continuar, mas você fechou com disso, porque eu nunca entendi essa frase, agora eu estou entendendo. Olha isso. Você entendeu? Olha que bonito. Você presta atenção. O que quer dizer com isso? Esteja com olhos bem abertos antes de fechá-lo. Exatamente isso. Exatamente isso. Tem a ver com o que você está dizendo, porque agora eu estou entendendo tudo isso. Exatamente isso. Então, olha como é rico, né? E olha como é verdadeiro. Por quê? Porque nós precisamos de independência. Nós precisamos de independência. E essa independência é aqui e é no plano, né, da quarta dimensão também. Tudo que a gente está dizendo hoje aqui não é para negar o que já foi dito. É só para mostrar que o que já foi dito, como é feito. E para que é feito. Por que nós temos os amparadores? Ah, amparador agora virou do mal, então é do mal? Não, o amparador continua com a sua missão, eles estão do bem. Só que se eles lidarem com a ignorância, o que eles têm é que lidar com a ignorância. Verdade. Eles não vão te iluminar, eles não vão colocar consciência em você. É como eu falei, se a sua luz, se a sua chaminha, né, for divina, você vai ter um amparador que vai te guiar, né, vai te conduzir. E também isso não impede você de entrar na sua roda de samsara de novo, só que vai te conduzir, né, vai te guiar. E se você sair daqui escurão, aí é uma corte que vem. Já te coloca na fila lá para expiação, já bota uma holografia bem cavernosa na sua frente, dizendo que a sua vida foi aquilo, que você tem dívidas aqui no planeta, e você volta todo estrupiado aqui para pagar o que nem é seu. É porque eles se alimentam dos miasmas, né, também, né? Esses Sim. seres, né? De Quanta sofrimento, de dor, de tragédias, né? Quanta gente que, vou chamar assim, né, por descuido existencial, por não minimamente se conectar com a espiritualidade, foi enganada nesse sentido e cumpriu trajetórias aqui expiatórias, de sofrimento, que não eram dela, não é nem seu. Porque para você ter a verdade do universo, para o universo te colocar onde você merece, é a tua consciência. Volto a repetir, isso é muito emblemático, muito determinante. Quem vai dizer onde você tem que estar, você está, é a sua consciência, mais ninguém. Nossa, você arrasou com essa live. Eu lembro do que eu falou assim, porque uma vez eu falei assim, eu não vou para um brother. Ele falou, não, se você quiser, você não vai mesmo, é uma questão de opção, de acreditar. Né? Que é o que falou isso, pô, sabe? Olha, é impressionante como demorou tempos, agora estou compreendendo o que eles queriam dizer com tudo isso, né? Ô, Walter, então, o que é de fato a reencarnação, no seu ponto de vista de pesquisador aí? No meu ponto de vista, e no ponto de vista daqueles que nos assistem, porque o meu ponto de vista, ele está baseado em ensinamentos daquele que nos assistem. É uma programação. É uma programação sistemática e que não te conduz ao seu autocrescimento, tá? Então, fique bem claro. É uma programação, repete processos de acordo com o seu nível vibracional e que não te contribuem para você ascender. Então, uma coisa que deve ficar muito claro, esse negócio que eu vim para cá para pagar meus pecados e eu já paguei, coisa e tal, apaga do script porque a reencarnação é uma programação. E dependendo dependendo de quem te programou, você está numa roubada. Então, começa a levantar seu ciclo vibracional. Como é que eu levanto o meu ciclo vibracional? Eu volto aqui, talvez vão começar a achar até que eu sou pregador e eu não sou, mas eu tenho que oferecer a ferramenta mais poderosa que a gente tem. Como é que você levanta o seu nível vibracional?
o seu perispírito. Faça orações no seu íntimo, para você. Você não vai projetar uma oração para um santo, para uma imagem, você vai fazer dentro do seu íntimo, porque uma oração dentro do seu íntimo levanta o seu padrão vibracional. Você começa a vibrar numa oitava superior dentro de você. E isso te dá razão, te dá consciência, te dá percepção e te dá luz. Então, aprendam que a oração não é para ser projetada em imagens, em ícones, em seres fora de você. É para ser não é projetada, é para você criar uma introspecção de luz dentro de você. Eu já falei, mais uma vez vou falar, na última live, né? De acordo com os seus pensamentos, faça as suas orações. Isso levanta o seu padrão vibracional. Levantou seu padrão vibracional, descortina a luz no seu entender. Por isso que também, pegando o gancho muito positivo que você passou aí das falas do Kron, devemos fazer a nossa passagem orando. Devemos fazer a nossa passagem orando. Porque você vai entrar no plano espiritual com um nível energético compatível, né, com a sua ascensão, com a sua expansão de consciência. E não com encontros e desencontros, de guias que vão te levar aonde, né, não é o seu caminho. Walter, então, concluindo só, porque a gente já está atravessando o nosso horário aqui, então podemos entender que a nossa passagem para o mundo espiritual deve ser o mais consciente possível, é isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Passar de olhos abertos. Nós devemos morrer vivos. A nossa morte tem que ser viva. Nós vamos deixar o corpo, mas temos que estar vivos. Totalmente vivos. Porque isso vai fazer a diferença dentro desse nosso caminho. Isso vai eliminar a tal da roda de Sansara, não vai permitir a aproximação de seres trevosos, não vai permitir o gastar do tempo dos seres de luz, que estarão lá disponíveis, sim, mas se eles têm a condição de avaliar, se você estiver iluminado em condição, eles não vão perder tempo com você, porque você vai saber para onde você está indo, porque é a sua consciência que vai dizer onde você tem que estar. E você vai saber muito bem que se você não estiver preparado, mas vai ser a sua consciência que tem que avaliar isso, e ninguém mais. Até porque nós sabemos, né, pelos escritos bíblicos, pelos escritos, né, filosóficos, que ninguém tem direito de julgar ninguém. Aqui e fora daqui. Então, quem vai avaliar o que você é e para onde você vai, mais uma vez, é a querida e brilhante e iluminada consciência. Ô, Walter, o nosso querido amigo Kelps, aí ele dizia o seguinte, que a vida é o devaneio de uma alma adormecida no cosmos, e a morte seria o nosso despertar na eternidade. Isso procede? Sem dúvida, mas procede dentro disso que eu estou mostrando, né, para o pessoal que está assistindo a gente aqui. Como é que você vai despertar? Você vai despertar acordado ou vai ser um sono no qual você vai precisar ser acordado no outro plano, e ainda você tem o risco de ser acordado por aqueles que não têm luz, e não vão te levar para a luz. Então, cuide disso também. Por isso que a nossa permanência no planeta aqui merece ser o mais iluminada possível. Porque você vai usar isso como bagagem. Então, pessoal, como diz o nosso querido amigo Kron, aí, inclusive o Walter me explicou bastante, que a gente se abra bem os olhos, né? Antes de fechá-los. Walter, eu queria te agradecer, que a gente possa continuar esse papo em outras lives, que é bastante profundo, bastante interessante e é necessário para que todos nós possamos alavancar realmente a nossa evolução. Queria te agradecer por mais essa sexta-feira. Gratidão a você, gratidão a quem nos assiste, a TV Galáctica, e gratidão por mais esse autoconhecimento que você nos fornece. Obrigado, Cris. Obrigado ao pessoal da TV Galáctica, a oportunidade. Obrigado a quem esteve ao vivo aqui com a gente, quem ainda vai nos assistir, né? E vamos trabalhar essa consciência, porque, né, é o caminho para que cada um de nós
tenhamos a nossa existência independente. É isso. Gratidão, Walter. Até a próxima sexta. Até a próxima sexta Até. com vocês também, pessoal. Até a próxima. Tchau.